o Irã disparou seu míssil mais destrutivo contra o USS Abraham Lincoln. Não era o Joram Char 4, que havia inundado a Praça de Máquinas semanas antes. Não era o míssil hipersônico que havia penetrado o convés. Era o Shahab 4, um míssil balístico de alcance intermediário com uma ogiva termobárica de 2.200 kg que o Irã havia desenvolvido em segredo especificamente para destruir porta-aviões. Uma ogiva que não detonava por impacto nem por espoleta de retardo. Detonava por proximidade, dispersando primeiro uma nuvem de combustível aerossol sobre um raio de 40 metros antes de ignitar essa nuvem numa detonação secundária que gerava uma sobrepressão de onda expansiva 10 vezes maior que a de uma ogiva convencional do mesmo peso. 2.200 kg de ogiva termobárica. Raio de efeito letal por onda de pressão, 80 metros. Raio de dano estrutural grave, 200 metros. Se detonasse sobre o convés de voo do Lincoln, a onda de pressão de 80 metros de raio letal não penetraria o casco, mas eliminaria toda a aeronave, todo o equipamento e toda a pessoa em área exposta dentro desse raio. E a onda de pressão de 200 metros de raio de dano estrutural alcançaria os sistemas de radar, comunicação e defesa de ponto na superestrutura. Não era um míssil projetado para afundar o Lincoln. Era um míssil projetado para eliminar sua capacidade de combate, deixando o casco intacto. Um porta-aviões sem aeronaves no convés, sem sistemas de radar operacionais e sem tripulação em posições de combate, era um navio de guerra inutilizado, independentemente de seu casco continuar flutuando. O Irã o lançou às 4h11 da madrugada, a partir de uma plataforma móvel em posição encoberta nas montanhas de Hormozgan. Para compreender por que o Shahab 4, com ogiva termobárica, representava a ameaça conceitualmente mais perigosa que o Irã havia lançado em todo o conflito, é preciso entender a diferença entre dano estrutural e dano funcional num porta-aviões. Um porta-aviões pode absorver dano estrutural significativo e continuar sendo funcionalmente capaz de lançar aeronaves, desde que suas catapultas, sistemas de propulsão e sistemas de combate permaneçam operativos. O Ford havia demonstrado esse princípio 3 vezes, o Lincoln, 2. Já uma ogiva termobárica, que detona sobre o convés, não produz dano estrutural no casco, produz dano funcional em tudo que está em área aberta. As aeronaves em posição de catapulta, os equipamentos no convés, os operadores em suas posições, e se a onda de pressão for suficientemente grande, os sistemas da superestrutura exterior. Um Lincoln com casco intacto e convés de voo vazio de aeronaves e pessoal é funcionalmente inútil para operações de combate durante horas ou dias, enquanto se repõe o pessoal e as aeronaves são reposicionadas a partir do hangar. Esse era o objetivo do Shahab 4, não afundar, mas paralisar temporariamente. O que aconteceu entre o lançamento do Shahab 4, às 4h11, e sua chegada ao Lincoln, às 4h22, constitui a sequência de engajamento mais crítica de todo o conflito para a sobrevivência funcional do porta-aviões. Às 4h11, o Sistema de Detecção Espacial por Infravermelho identificou o lançamento do Shahab 4 a partir de Hormozgan. Assinatura do propulsor parcialmente conhecida. Classificação em 9 segundos. Shahab 4 em trajetória balística padrão. Tempo de voo até o Lincoln, 11 minutos e 14 segundos. O alerta chegou ao Lincoln em 16 segundos. O sistema Aegis do Lincoln entrou em modo de engajamento ativo. 4 mísseis SM-3 Block 2A foram designados para interceptação em fase alta. 2 SM-6 de reserva. Mas, simultaneamente à ativação do engajamento, o comandante do Lincoln tomou uma decisão que não constava no protocolo padrão de engajamento antimíssil. Ordenou a evacuação imediata do convés de voo. Não porque o Aegis fosse falhar, porque se o Shahab 4 carregasse uma ogiva termobárica, como a assinatura do propulsor e o perfil de massa sugeriam com 67% de probabilidade, e se algum dos SM-3 falhasse a interceptação, ter tripulação em convés aberto no momento da detonação seria catastrófico independentemente de o casco sobreviver.
A evacuação do convés levou 4 minutos e 22 segundos desde a ordem. Às 4h15 com 22 segundos, o convés de voo do Lincoln estava livre de pessoal. As aeronaves em posição de catapulta haviam sido movidas em direção aos elevadores ou fixadas em posição com freios de emergência. Não havia tripulantes em área exposta. O Shahab 4 seguia em voo rumo ao Lincoln. Às 4h16, o primeiro SM-3 foi lançado contra a trajetória do Shahab 4 em fase de voo médio. O Shahab 4 executou sua manobra de evasão no apogeu. O SM-3 havia sido lançado em trajetória pós-evasão antecipada, baseando-se no perfil da manobra de evasão padrão do Shahab. A manobra real diferiu em 0,4 graus da antecipada. O primeiro SM-3 detonou a 28 metros do Shahab 4. Os fragmentos causaram dano menor no escudo térmico. O segundo SM-3 foi lançado em trajetória pós-primeira evasão. O Shahab 4 executou uma segunda manobra. O segundo SM-3 detonou a 44 metros, insuficiente. O terceiro SM-3 foi lançado. O Shahab 4 continuou seu descenso sem mais manobras de evasão. O terceiro SM-3 detonou a 6,8 metros do Shahab 4 às 4h20 com 3 segundos. A detonação a 6,8 metros destruiu o sistema de guiamento por proximidade do Shahab 4. Sem guiamento de proximidade, a ogiva termobárica não podia executar sua sequência de detonação em 2 fases. A dispersão inicial do aerossol requeria o sinal da espoleta de proximidade para se ativar. Sem esse sinal, a sequência não se iniciava. O Shahab 4, com sistema de proximidade destruído, continuou em voo sem guiamento terminal ativo rumo ao Lincoln. Sua trajetória de descenso o levaria a impactar o convés de voo de popa a uma velocidade de Mach 8,4. A Mach 8,4, o impacto físico da massa do míssil contra o convés de voo do Lincoln, sem detonação da ogiva termobárica, equivalia a um projétil cinético de alta energia. Não uma explosão de 2.200 kg de termobárico, mas um impacto de massa à velocidade hipersônica. O Shahab 4 impactou o convés de voo de popa do Lincoln às 4h22 com 8 segundos. O impacto cinético a Mach 8,4 penetrou o convés de voo, atravessou o hangar de popa e deteve sua trajetória no convés de separação entre o hangar e o duplo fundo. A energia cinética do impacto foi transferida como onda de pressão estrutural que se propagou pelo casco em todas as direções a partir do ponto de impacto. A onda de pressão estrutural colapsou as anteparas do hangar de popa em 4 pontos. Destruiu 2 aeronaves que haviam sido fixadas no hangar durante a evacuação do convés. Inutilizou os elevadores 3 e 4 de popa e produziu uma deformação estrutural no convés de voo de aproximadamente 3 metros quadrados, declarando-o inutilizável para operações de voo naquele setor. A ogiva termobárica não detonou. Seus 2.200 kg de combustível aerossol e seu mecanismo de ignição secundária permaneceram inativos dentro dos destroços colapsados do míssil no convés de separação. A equipe de desativação de explosivos do Lincoln iniciou o processo de neutralização da ogiva não detonada às 4h30. 4 mortos pelo impacto cinético no hangar, 19 feridos. Nenhuma baixa no convés, graças à evacuação ordenada 11 minutos antes do impacto. Se o convés não tivesse sido evacuado e o sistema de proximidade tivesse funcionado, a detonação termobárica sobre o convés teria atingido todos os tripulantes naquele raio, com consequências que o comandante preferia não calcular. A decisão de evacuar o convés havia sido a diferença entre 4 mortos e potencialmente 100. Às 4h35, o Lincoln começou a reposicionar aeronaves do hangar de proa em direção ao convés de voo de proa. As catapultas 1 e 2 continuavam operativas. O sistema Aegis continuava operativo. Às 4h47, o primeiro Super Hornet de represália foi lançado pela catapulta 1.
O Lincoln seguia navegando a 18 nós com uma ogiva termobárica não detonada, sendo neutralizada em seu hangar de popa, com 4 mortos em seus registros, com o convés de popa inutilizado. Seguiu navegando. O balanço final foi o seguinte: o míssil mais destrutivo do Irã havia impactado o Lincoln com sua ogiva termobárica sem detonar, porque o terceiro, esse M3, havia destruído seu sistema de proximidade a 6,8 metros. O impacto cinético causara dano estrutural severo no hangar de popa. 4 mortos, 19 feridos. E a decisão de evacuar o convés, tomada 11 minutos antes do impacto, havia salvado todos os que estariam em área exposta, caso a ogiva tivesse detonado corretamente. O Lincoln permanecia em posição de bloqueio. Esta história não é sobre o Shahab 4, nem sobre a ogiva termobárica. É sobre uma decisão tomada com 67% de probabilidade de que fosse necessária. O comandante do Lincoln não sabia com certeza que o Shahab 4 carregava ogiva termobárica. Tinha 67% de probabilidade, e com essa probabilidade ordenou evacuar o convés, sabendo que se o míssil fosse interceptado de forma limpa, a evacuação teria sido desnecessária e teria interrompido as operações durante 4 minutos e 22 segundos. 67% foi suficiente para tomar a decisão que salvou vidas que ele não sabia que estava salvando.